Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 58.900 dólares. Bitcoin que segura o suporte em 57 e tem forte alta hoje. Meu principal objetivo no vídeo vai ser atualizar esse price action e te mostrar onde podemos ter novas oportunidades. Além disso, também quero te passar os próximos passos que o Bitcoin precisa fazer para romper a máxima histórica. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar hoje aqui no 4 horas para relembrar para você a tendência de alta que a gente está vivendo e a situação de oportunidade que a gente tinha ontem, já que a situação de hoje é bem parecida, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Depois, no curto prazo, vamos falar um pouco sobre esses padrões de continuação que nós estamos formando e que pode também dar uma oportunidade aí nas próximas horas. Além disso, no vídeo de hoje, quero atualizar os indicadores de sentimento para você, em especial abordando um tema muito importante, que é a famosa guerra que a gente tem no mercado, uma competição entre players, não sendo necessariamente uma competição de instituições contra sardinhas, não. Tem competição também de instituição contra instituição. E a partir da análise de sentimento e interpretações aqui dos nossos indicadores e do book, eu vou te passar como esse mercado competitivo funciona e como a cabeça da instituição está pensando, tanto em relação às sardinhas quanto em relação a outras instituições. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar com uma análise técnica aqui no 4 horas, tá? No 4 horas a gente pode ver que o Bitcoin continua numa tendência de alta muito forte, né? Desde o nosso rompimento aqui, acho que não tinha muito motivo para ficar bearish, tinha motivo para procurar possíveis oportunidades, né? E essa oportunidade aconteceu, mas não aconteceu da maneira perfeita, né? Igual muitas vezes o Bitcoin e outras criptomoedas não fazem. A gente tem uma correção aqui basicamente somente em 0,382 de Fibonacci. Não chegou até o ponto ideal, que seria mais ou menos no 56, né? Mas isso acontece. E a partir da análise de sentimento, eu vou te explicar também porque a grande parte dos movimentos das criptomoedas não dá essas oportunidades do preço voltando em médias significativas ou voltando em regiões de Fibonacci. O preço simplesmente vai sem corrigir tanto. Vou tentar explicar isso para vocês. Mas nesse momento aqui o que a gente tem é que quem foi mais corajoso conseguiu pegar aqui em 0,382 e basicamente eu acho que a gente pode ter uma oportunidade bem parecida nas próximas horas, tá? No 4 horas, enquanto a gente estiver acima aqui dessa região dos 55.500, eu não vejo grandes problemas nessa tendência, tá? Na verdade, eu acho que a gente só teria grandes problemas mesmo se a gente formasse um pivô abaixo desses 55 mil dólares aqui. Então, a situação tá bem interessante aqui pro Bitcoin e só vai ficar ruim no 4 horas se a gente perder essa região dos 55, tá bom? E como eu disse para vocês ontem, eu acho que a única maneira disso acontecer é se a gente tiver alguma notícia muito ruim ou algo relacionado ao S&P 500. Então, vamos ficar de olho, principalmente aí no S&P 500, porque a notícia não dá para prever, né? Então, vamos lá. Continuando, indo para o 15 minutos, a gente pode basicamente dar uma olhada aqui e enxergar que o preço testou essa região de 0,382, não chegou a testar mais embaixo, né? E o que pode acontecer aqui nesse momento é algo parecido. Se a gente traçar um Fibonacci desse fundo, que foi aqui em 57.090, até o topo, a gente pode ver que a gente quase testou 0,382 já, e nesse momento o ponto que eu estaria mais de olho é basicamente aqui, olha só, nesses antigos topos, em 58.500, e nessa zona de intenso suporte aqui, até os 57.500. Ou seja, aqui a gente pode ter uma boa oportunidade de fazer uma acumulação, acreditando que a gente vai ter mais uma onda de alta, tá? Indiscutivelmente, eu acho que nesse momento é a maior probabilidade. Outra possibilidade que você pode também ter é esperar a gente ter um rompimento do padrão, de preferência um reteste, e aí sim entrar, tá? Então nesse momento aqui eu vejo essas duas possibilidades. Ou o preço ele vem aqui para retestar essa zona e dar uma oportunidade de acumulação aqui embaixo, ou ele rompe aqui direto e dá uma oportunidade de você pegar um rompimento a favor da tendência. Como eu disse para vocês ontem, eu sempre prefiro pegar nas retrações, eu acho mais seguro, tá bom? E se não chegar no 0,382, a gente pode até pensar numa estratégia de rompimento aqui. Mas aí o que tem que ter? Além de ter uma confirmação técnica, a gente tem que ter os indicadores de sentimento confirmando isso, tá? Então vamos nos 5 minutos para a gente ver um pouco dessas resistências aqui em cima. Basicamente, né, a gente tem esse ponto de controle aqui nos 59 mil dólares, que já é uma zona importante. A gente conseguir se manter acima dessa região dos 59 e desse topo que a gente deixou nos 59.100, já seria algo positivo, na minha opinião. A gente estaria aqui acima da nossa linha de tendência, então seria algo positivo, mas uma confirmação maior seria somente um rompimento dos 59 mil e...
Vamos lá, 59.350, tá? Repara que a gente não fechou nenhum candle, nem nos 5 minutos acima dessa região. Então, basicamente, é onde eu estaria olhando para uma confirmação da continuação da alta, e quem sabe um teste da resistência dos $60.000. Lembre-se, é mais uma resistência psicológica, né? Não acho que é uma resistência tão significativa, mas rompendo aqui, provavelmente os 60 viram realidade. Tranquilo? Em compensação, eu posso ver que se a gente perde esse suportezinho aqui, né? Basicamente, não tem muito para onde correr aqui, né? Esse fundo no 58.700, a gente provavelmente vai ter esse teste ali mais próximo dos 58.500, onde a gente pode ter uma oportunidade, e o nosso alarme está aqui nessa região dos $58.200, como sendo, eu acho que a principal oportunidade, né? Porque é justamente aqui no ponto de controle, tá bom? Então, basicamente, nós estamos de olho aqui nesse range, tranquilo? Mas vamos lá, vamos falar um pouco da análise de sentimento agora. E antes de abordar o tema da competição no mercado, eu quero mostrar para vocês, se a gente romper para cima, o que a gente precisa ver, né? Porque a gente teve um rompimento aqui para cima, por exemplo, e não teve entrada. Então vamos mostrar para vocês aqui como que funciona na análise de sentimento. Vamos lá. Ontem a gente teve esse rompimento aqui, né? Basicamente ainda teve um reteste aqui na média, só que os nossos indicadores de sentimento estavam subindo, né? Tanto o long short ratio quanto o CVD. Então esse foi um rompimento aqui não confirmado pelos indicadores de sentimento, né? Ou seja, quando isso acontece, o que você tem que fazer? Basicamente, né, na nossa visão, não operar o Bitcoin e operar outras criptomoedas que têm o mesmo rompimento, só que confirmando com os indicadores de sentimento, tá? Então, nesse momento, o que eu estaria de olho aqui para operar um rompimento a favor aqui? Basicamente, esses dois indicadores estão sendo muito bons, tá? Mas eles não vão acertar sempre, obviamente. Então, se rompe aqui 59.350 e esses indicadores caem como caíram nas últimas horas, o que é bom, basicamente a gente tem aqui uma confirmação desse rompimento para alta, tá? Eu acho que principalmente aqui o long short ratio que está sendo o melhor indicador para operar rompimento. Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre uma questão um pouco mais teórica dessa competição no mercado, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque essa competição, eu gosto de dividir ela entre uma competição entre sardinhas e instituições, que quase sempre as instituições vencem, e uma competição entre instituição contra instituição, tá? Porque não é um mercado completamente manipulado no sentido todas as instituições estão juntas manipulando e fazendo as sardinhas perderem dinheiro, não. O que acontece é que as instituições elas têm essa visão da análise de sentimento e elas conseguem gerenciar bem o risco. Normalmente as sardinhas não fazem isso, tá? Mas vamos lá, vamos começar falando um pouco então sobre a questão das sardinhas e as instituições. Pensa comigo. Se você é uma grande instituição, você precisa captar a liquidez das sardinhas, né? Então, o que você precisa fazer que aconteçam com as sardinhas, né? Ontem no vídeo a gente estava falando uma coisa importante sobre o Open Interest, né? Que tipicamente antes do preço estourar para cima, o Open Interest deveria cair um pouco. E a gente até teve uma queda aqui, tá? De 7,15 bilhões para 6,75 bilhões, mais ou menos aí $400 milhões em queda no Open Interest. E esse é o primeiro ponto que quero destacar para vocês. Essa queda no Open Interest, basicamente, são sardinhas que, na grande maioria, né, acabaram comprando errado nessas regiões e acabam sendo estopadas na correção antes que o preço realmente consiga romper para cima. Então, o que a instituição quer? Ela quer que todo mundo que comprou errado aqui acabe sendo liquidado ou perdendo aqui suas posições, sendo estopado, diminuindo o Open Interest. Então, a instituição, ela não quer que a sardinha vá junto com ela na tendência de alta. Não, ela quer basicamente estopar essas sardinhas que entraram errado para elas não pegarem a alta, e além disso, ela também não quer deixar essas sardinhas acumularem aqui embaixo, cara. Por quê? Porque a gente olha muito média, a gente olha muito região de Fibonacci, e querendo ou não, né, isso embasa pra gente toda a nossa relação risco-retorno. Então não é uma crítica a esses indicadores, não. Mas basicamente o que a instituição sempre tenta fazer é não deixar chegar nesse ponto de boa relação risco-retorno. Por quê? Porque a partir daí ela consegue pegar as ondas de alta mais sozinhas, sem as sardinhas terem a acumulação perfeita entre 0,32 e 0,68, por exemplo, que seria ontem, tá? Então você sempre tem que pensar o quê? A instituição não quer que a sardinha vá junto com ela na tendência de alta. Isso de maneira alguma, como eu disse, é uma crítica aos indicadores de relação risco-retorno, tá? Quando não chega na nossa região, a gente simplesmente não entra. O nosso trade system é assim. Por quê? Porque é a partir daí que a gente tem uma vantagem competitiva no mercado. E aí, se não acontece isso no Bitcoin, ontem até aconteceu, né? Mas se não acontece, o que você tem que fazer? Você tem que operar outras criptomoedas, tá? Inclusive, menção honrosa aí para o TRDR, que adicionou mais de 30 moedas essa semana. Se você não conhece o TRDR, é esse site aqui que a gente vê todos os indicadores de sentimento. Vou deixar no primeiro link da descrição.
o link para você ter 7 dias gratuitos para ver todos esses indicadores aqui, tá bom? Então, lembrem-se, o que a instituição quer que as sardinhas façam? Que elas não acumulem nas regiões onde elas teriam melhor relação risco-retorno e que elas saiam, as que entraram errado aqui em cima, saiam sendo estopadas. Então, essa queda de 400 milhões de dólares não é à toa. Tá? Mas, lembrem-se, não é um complô de instituição contra a sardinha. Então, o que as instituições também estão de olho para fazer as operações dela no mercado? Outras instituições. Então, a gente sabe, né, que essas instituições gostam de manipular muito o book. Então, eu quero que vocês reparem o que estava acontecendo em todo esse teste aqui que a gente tem, próximo aos 57 mil dólares. Você vai ver que tem muita instituição aqui. Então, pensa que você é uma grande instituição e que você já acumulou, você já quer que o preço volte a subir. Você vai deixar o preço cair mais para dar a oportunidade de outras instituições entrarem? Não, cara. Você não quer isso. Você quer ir ao máximo sozinho. Por quê? Porque se uma grande instituição acabou vendendo aqui nessa região e está tentando reacumular aqui, você não quer que ela reacumule. Por quê? Porque se o preço começa a subir, essa grande instituição também pode ser liquidada, estopada, te dando liquidez para você ganhar dinheiro. Então, não pense que é contra as sardinhas. Não. É um mercado competitivo onde basicamente está todo mundo tentando foder o outro. Esse é o mercado financeiro e no mercado das criptomoedas isso é ainda mais evidente, tá? Então, quando uma grande instituição chega e vê, pô, tem um tanto de instituição aqui embaixo colocando ordem em 57 mil dólares, em 56.900, 56.800, 56.700, olha o tanto de ordem que tinha aqui. Grandes instituições vão parar e vão pensar, não vamos deixar o mercado ir até ali, porque eu não quero que outras instituições acumulem também, correto? Então, basicamente, o que a gente tem no mercado é: eu não quero deixar que o outro ganhe. Isso que os grandes players pensam. Porque além de eu não deixar ele ganhar, ele também pode servir de liquidez para eu ganhar em cima dele quando ele for estopado e liquidado. Deu para entender? Cara, espero que sim, tá? Essa parte é bem teórica, mas o que mais me fascina no mercado das criptomoedas é todo esse desenvolvimento dos price actions em confluência com o que as instituições fazem e com o que as sardinhas fazem. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, inclusive sobre esse tema um pouco mais complicado que a gente discutiu aqui. E lembro para vocês que a promoção ainda tá valendo, tá? A promoção para ganhar um projeto do Zero Trader, uma bolsa gratuita, tá rolando no meu Instagram pessoal. Para participar é só me seguir lá, pablo.granier, e deixar um comentário aqui nessa primeira foto o que é Bitcoin, tá? Lembro para vocês que eu vou começar a utilizar esse Instagram para falar de notícia, para falar de análise fundamentalista, para responder as suas perguntas e, é claro, para mostrar o dia a dia por trás dos trades, tá? Então vai lá, me segue lá. Então é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o link do Instagram no segundo local aqui da descrição. Então é isso. Um forte abraço.